Olá! Olha, para qualquer negócio hoje em dia, proteger os dados não é só uma boa ideia, é essencial, não tem como fugir. Mas aí, quando a gente fala em proteção, sempre aparecem dois termos: backup e disaster recovery, ou recuperação de desastres. Parece a mesma coisa, né? Mas não é. Então, bora entender isso direito. Então, o que a gente vai ver aqui? A gente dividiu em 6 partes para ficar bem claro. Primeiro, a gente vai entender o tamanho do perigo. Depois, o que é cada coisa, vamos comparar os dois, ver uns exemplos práticos e, no final, a gente junta tudo para ver como uma coisa ajuda a outra a chegar no objetivo maior, que é a resiliência. Bom, para começar, vamos dar uma olhada no cenário geral. Hoje, no mundo digital, toda empresa tem que estar pronta para qualquer tipo de emergência, desde uma falhinha boba até um desastre que leva tudo embora. A grande pergunta é: será que as empresas estão mesmo prontas para isso? E olha, os números são meio assustadores. Um relatório recente mostrou que só 40% das empresas se sentem seguras com a proteção que têm. Pensa só, 60% é a maioria, não confia na própria proteção de dados. Ou seja, tem muita gente por aí operando com aquele medinho, sabe? Sabendo que se algo der errado, o estrago pode ser grande. Isso mostra o quanto esse assunto é urgente. Ok, vamos começar pelo mais conhecido de todos, né? O backup. Dá para dizer que ele é a base, o primeiríssimo passo de qualquer plano de segurança de dados sério. E essa analogia é ótima porque ela é super simples e direta. Backup, no fundo, é isso, uma cópia. A ideia é ter certeza de que se o original der problema, se sumir, se corromper, tem lá uma cópia guardadinha para a gente poder recuperar. Então, definindo de um jeito mais técnico, backup é exatamente isso. A prática de fazer cópias dos seus dados, e o objetivo é bem claro, bem focado: recuperar um dado específico que sumiu. Seja por um erro de alguém, uma falha pequena no sistema, é isso. E claro, não existe um jeito só de fazer backup. Existem alguns tipos. Tem o completo que, como o nome já diz, copia absolutamente tudo. Ele é o mais garantido, mas também o mais demorado. Aí tem o incremental, que é mais espertinho e rápido. Ele só copia o que mudou, desde o último backup, qualquer que seja. E por fim, o diferencial, que copia tudo que mudou desde o último backup completo. Cada um tem seu momento, sabe? Depende muito da necessidade de agilidade e do espaço que se tem para guardar tudo. Beleza, entendido o backup, vamos subir um degrau. Porque olha, se o backup cuida dos arquivos, o Disaster Recovery, ou DR, como a gente chama, bom, ele cuida do negócio inteiro. Essa outra analogia aqui já mostra a dimensão da coisa. Não estamos mais falando de só ter uma cópia de um documento. O Disaster Recovery é um manual completo de reconstrução. É ter não só a cópia, mas as ferramentas, o passo a passo, a estratégia toda para colocar a operação de pé de novo e rápido. Então, o ponto-chave aqui é esse. DR é um pacote completo, com táticas, procedimentos, tecnologias, tudo com um único objetivo: fazer a empresa voltar a operar o mais rápido possível depois de um problemão. Percebe a mudança? O foco não é mais salvar um arquivo, é salvar a operação. Ok, agora que a gente já sabe o que é um e o que é outro, vamos colocar os dois frente a frente. Aí as diferenças vão ficar bem claras. Quer ver? Olha só essa comparação. Fica muito nítido, né? O objetivo do backup? Recuperar dados. O do DR? Restaurar a operação inteira. E isso, claro, impacta direto no tempo de resposta. Recuperar um backup pode levar horas, às vezes dias. Já um plano de DR tem que ser coisa de minutos. E é óbvio que toda essa velocidade e complexidade tem um preço. Uma solução de DR vai custar mais caro. Beleza, já entendemos a teoria. Mas e na prática? Quando se usa um e quando se usa o outro? Bom, tudo vai depender do tamanho do problema. Vamos imaginar uma situação super comum. Alguém da equipe foi lá e, sem querer, deletou uma pasta inteira. Acontece, né? É um problemão? É. Mas a empresa não parou por causa disso. Para esse tipo de situação, o backup é a solução perfeita. O objetivo é muito específico: ir lá e resgatar aquela pasta que sumiu. É uma ação pontual, sabe? Para restaurar um dado, não para reerguer o sistema todo. Agora vamos pensar num cenário bem pior. Imagina que o servidor principal da empresa caiu. Por causa de um ataque hacker ou um problema elétrico grave, não importa. O resultado é que ninguém consegue trabalhar, nada funciona. A operação simplesmente parou. Nesse caso, só ter um backup não adianta muito. É aqui que entra o plano de Disaster Recovery.
O foco aqui não é mais buscar um arquivo, mas sim ligar de novo toda a infraestrutura, fazer tudo voltar a funcionar para que o negócio não fique parado. Bom, a essa altura já deve ter ficado bem claro que a questão não é escolher entre um ou outro, né? Na verdade, o backup é uma peça-chave dentro de um bom plano de recuperação de desastres. Um complementa o outro. E quando eles trabalham juntos, eles criam uma coisa que a gente chama de resiliência digital. E esse é o objetivo final. É a capacidade que uma empresa tem de não só aguentar o tranco de um problema sério, mas de se levantar rápido e continuar operando, como se quase nada tivesse acontecido. Mas como se constrói isso? Um bom plano de DR começa avaliando os riscos. Depois, é preciso definir o que é mais importante, o que precisa voltar a funcionar primeiro. Aí você monta um time responsável por isso, com papéis bem definidos. E o passo talvez mais importante de todos: testar. Testar sempre. Porque um plano que nunca foi testado, bom, ele é só um pedaço de papel, né? Uma teoria. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Quando a gente olha para a estratégia de uma empresa, a pergunta que tem que ser feita é: ela está só preocupada em salvar arquivos ou ela está realmente pronta para sobreviver a um desastre de verdade? Porque a diferença entre uma coisa e outra é a diferença entre só ter um monte de cópias e ter resiliência. De verdade.